Olá, pessoal! Queria convidar vocês para conhecer um pouco da história dos Estados Unidos, principalmente da história da escravidão nos Estados Unidos e a projeção mundial de um país racista, onde acompanhamos muitos fatos históricos que colocam o sofrimento, a dor, desse povo que trabalhou como escravo nos Estados Unidos e sofre até hoje uma herança cultural de racismo, de intolerância, de ódio. A escravidão nos Estados Unidos, ela ocorreu até 1865. Mesmo após a independência dos Estados Unidos, um país liberal, no dia 4 de julho de 1776, mas a escravidão ela continuou legalizada. Só foi em 1860, quando Abraham Lincoln, ele um presidente, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ele era abolicionista do norte, então estourou a Guerra de Secessão, onde o sul dos Estados Unidos, onde concentrava o maior número de escravos, não aceitava a abolição e queria se separar do norte. Essa guerra custou 600 mil vidas. Em 1955, Rosa Parks, uma negra, não aceitou se levantar para uma mulher branca sentar-se num ônibus. Isso desencadeou um boicote nacional potencializado pelo Martin Luther King, uma figura respeitadíssima nos Estados Unidos. Toda terceira segunda-feira de janeiro é feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos. Martin Luther King lutou muito. Em 1964, com 35 anos, ele era Prêmio Nobel da Paz. No dia 4 de abril de 1968, na cidade de Memphis, ele foi assassinado. Depois do assassinato de Martin Luther King, mais de 40 mortes foram contabilizadas. Em 1964, o presidente Kennedy já tinha incorporado alguns direitos civis e depois do seu sucessor, os negros passaram a ter direito a voto nos Estados Unidos. Eu pergunto aos meus alunos, qual a porcentagem da população negra na população dos Estados Unidos? Eles respondem 70%, 70%, 80%. Eu não sei o quanto que vocês imaginaram, mas do total da população dos Estados Unidos, de 328 milhões de habitantes, apenas 12,7% da população é negra. Ou seja, os Estados Unidos ainda é um país de maioria branca, embora esteja passando por transformações. Mas o foco da conversa, da nossa conversa, 12,7, 12,5, podem consultar, as fontes variam um pouquinho, mas menos de 13% da população dos Estados Unidos é negra. Por que então toda essa projeção? Por que toda essa mobilização? Porque muitos brancos não aceitam a intolerância, o ódio, essa herança. Muitos brancos também vão às ruas, notem nas imagens, não aceitam. Então, como ensinava Voltaire no século XVIII, iluminista, ele defendia o princípio da tolerância. A tolerância que leva ao respeito, o respeito que leva à aceitação. Jesus Cristo ensinou, amai-vos uns aos outros. É o mestre. São Paulo tornou mais pedagógico e defendia, suportai-vos uns aos outros. Uma pigmentação de pele, nós negros, nós não podemos sofrer toda a onda de violência. Cai por terra quando a gente precisa de sangue. Ninguém vai escolher a cor da etnia da onde veio aquele sangue. Quem precisa de um transplante de algum órgão, ninguém vai escolher a etnia, ninguém sabe de onde vem, se for compatível, porque nós somos iguais. Nós somos biologicamente iguais. Nós somos diferenciados
pela nossa digital, nós somos diferenciados pela nossa etnia, pela nossa pigmentação, pela nossa aparência, mas nós somos de uma mesma espécie. Nós precisamos aprender a conviver e aceitarmos as nossas diferenças. E não pode a violência calar determinados grupos. Conheçam a história. Indico para vocês um filme belíssimo, Luta por Justiça. Assisti no início do ano. É de um advogado negro de Harvard, onde ele começa a sua carreira lutando para defender negros que já foram abandonados pelos seus, já tinham sido abandonados pelos seus advogados no corredor da morte. Ele conseguiu libertar mais de 130 prisioneiros que estavam para serem mortos injustamente, eram inocentes. E O Sol é para Todos, um livro também que eu indico. Conheçam a história, leiam, não se envolvam pela superfície, pelos extremos. Nós podemos sim, como Martin Luther King, num discurso para Washington, para mais de 200 mil pessoas. I have a dream. Eu tenho um sonho. Nós podemos sim sonhar com um mundo mais tolerante. Conheçam a história. Um grande abraço a vocês.